Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre feminismos. Eu, Andréa Trigueiro, e a advogada e professora Carol Ferraz recebemos Regina Célia, secretária da Mulher de Pernambuco, filósofa, mestra em ciência política, professora, cofundadora, vice-presidenta e diretora pedagógica do Instituto Maria da Penha. Ela é ativista na área de enfrentamento à violência contra a mulher, violência doméstica e violência de gênero. Integra, representando a sociedade civil, a Comissão Seccional da Mulher, advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduCom-DH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. Hoje em dia não é mais possível falar em feminismo no singular. A diversidade e a pluralidade das mulheres fez surgir um termo feminismos, uma palavra que abarca as diferentes lutas e as múltiplas perspectivas feministas. E por que é tão importante falarmos sobre esse assunto? Porque os movimentos sociais protagonizados por mulheres reivindicam desde sua origem a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres e agora tratam do tema no plural. Regina, Carol, muito obrigada pela presença de vocês. E eu já começo perguntando, é isso mesmo? É no plural? Somos plurais? Regina, por favor. Nossa, é interessante, Andréia, esse momento de estar aqui, a qual agradeço muito essa oportunidade de falar, e agora num outro lugar, não é, com um outro chapéu, mas preservando, né, o interesse na causa, a motivação e o propósito de falar desse feminismo. Eu considero, sabe, que, Andréia, que hoje nós temos o reconhecimento das pluralidades que já existiam, né. Hoje a gente está com esse tempo de maturidade de reconhecer. E ao reconhecer, nós estamos com outras estratégias de enfrentamento. É dessa forma que eu vejo. Porque a gente vai observar desde do seu reconhecimento histórico, né? Então, quando a gente vai falar de pluralidade, a gente vai falar de pluralidade na questão nacional, na questão territorial, na questão étnico-racial, na questão mesmo do trabalho, na questão econômica, na questão política. E essa pluralidade, ela tem a ver com as necessidades e os status de vulnerabilidades que a gente vai passando. Você bem observa, né, e aí é um lugar comum, principalmente uma mulher como eu, uma mulher preta, não é, falar que nós não estávamos na agenda, né, do movimento feminista brasileiro da década de 70. Nós não estávamos pautado naquela agenda. E é tão certo disso que só em 2015 houve o reconhecimento de um lastro, né, de uma questão nossa, que era a questão do trabalho doméstico, ok? E mesmo assim, nós estamos, muitas de nós estamos pagando um certo preço por esse reconhecimento de um trabalho que é desde a origem do mundo, né? Então, quando a gente vai observar o que é que estava na agenda da década de 70, né, havia umas singularidades, mas que não pautavam para as singularidades de mulheres pretas, né. E essa singularidade, ela não era pautada porque nós estávamos nas casas dessas mulheres, acadêmicas ou não, né, cuidando dos filhos dessas mulheres. Algumas, inclusive, tinham uma tinha uma tarefa, né, que o próprio patriarcado, né, fazia como imposição, de inserir esses jovens, inclusive, na sexualidade, né, então nós sabemos muito bem disso. E aí esse trecho, né, esse caminhar da senzala à casa grande, hoje, quando a gente fala desse reconhecimento, passa por essa questão dessa pluralidade, né, da reconhecimento da intelectualidade da mulher preta, né, dos seus sonhos, dos seus desejos, né, da sua atuação como ativista de uma causa que ainda, infelizmente, não está com a porta, né, a porta não está ainda totalmente aberta. E aí, de vez em quando, a gente tem os surtos, né,
que declaram isso, que são os surtos de racismo, não é? Que nós vivenciamos, né. Eu estava no local há 2 semanas, eu fui a um determinado estado, fui a um determinado local desse estado e fui a um almoço. E no almoço de um determinado restaurante, uma pessoa, mulher, levantou-se, foi me cumprimentar, uma pessoa então disse quem eu era, e ela quando me abraçou e falou assim: "Nossa, que coisa incrível, uma mulher como você, não é, chegar a este lugar e estar, olha que coisa, olha que restaurante, estar num lugar como este". Então, a palavra incrível é algo muito forte quando você sabe exatamente o que ela está, não é, pontuando, o que ela está falando. Mas isso é importante, né, quando a gente fala dessa pluralidade e desses feminismos, não é, porque existem feminismos que ainda não são reconhecidos, não é, pelas tutoras, né, do feminismo, né, mais do tradicional. Carol, E essa pessoa se declarou várias vezes como uma feminista. olha só, Carol, Regina traz um aspecto interessante, mas esse pluralismo é ainda maior, né? A gente tem até como falar de outros pluralismos. André, eu quero agradecer esse convite, tá de novo aqui na TVDH, né, que eu admiro e gosto tanto desse trabalho desenvolvido aqui. Está com esse ícone, porque Regina Célia está falando e eu estou bebendo das palavras dela. Eu gostaria de dizer que a sua fala me surpreendeu, mas eu não poderia mentir, porque não há surpresa com relação a isso. Dentro do movimento de mulheres é importante que a gente corte na própria carne agora, porque a sororidade ela não dialoga com a má-fé, a deslealdade, com atos atrozes praticados por mulheres. Dialoga com uma irmandade e até, como a Vilma Piedade fala tão bem, uma dororidade que é Isso. muito específica, né, dos recortes étnico-raciais, religiosos, né, Aham. das experiências de vida, etc. e tal. Mas nós somos muitas, nós não somos iguais, nós somos plurais. E as nossas diferenças se acrescem, dialogam, são interface, inclusive de comunicações e da riqueza dessas interações comunicativas, para que nós possamos criar um movimento que seja cada vez mais plural, com mais cidadania e com mais inclusão. Só que a gente não pode falar de feminismos sem falar do transfeminismos, que bebe dentro do feminismo negro, que foi quem abraçou, quem acolheu as vertentes e as variações de forma muito íntegra, muito solidária, muito empática, com muita fraternidade, coisa que o feminismo branco, eu vou dar nome aos bois porque eu gosto, né? O feminismo branco, universitário, né? Muito ligado a movimentos como o Radifem, que na verdade não me contempla enquanto feminista, nem enquanto pensadora, enquanto escritora, e isso faz com que a gente precise desconstruir para construir novas pautas com novos entendimentos. E aí acresce também a questão do putafeminismo. Então a gente precisa ampliar as nossas perspectivas, sair da zona de conforto, imposto até pelas rédeas do patriarcado. Muito bom. E só para, eu gostei muito dessa fala da Carol, porque aí eu lembro agora da questão das condições dessas várias mulheres, né, as mulheres anãs, das mulheres trans, das mulheres pretas, nordestinas, que são diferentes das sudestinas, não é? Das brasileiras, que são diferentes das argentinas. Então observe que esse reconhecimento e tantas outras, a gente vai, perceber que essas pluralidades, elas estão sendo reconhecidas hoje, não é? Porque nós temos avançado nessa questão de diminuir o zoom, né, ou aumentar o zoom, para verificar quais são não só as necessidades, mas as potencialidades dessas mulheres, que nós não contávamos com elas, Nós né. estamos trabalhando, né, Regina, com aspectos que são bem importantes de serem Isso, ditos. Primeiro, a deficiência, que até então havia um apagamento dessa exato, mulher com deficiência. exatamente. A deficiência politicamente ela começa a se organizar após a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que Uhum, remonta apenas a 2009. Foi ontem que isso aham, aconteceu. exato. Pouquíssimo tempo. Depois a gente tá tendo que fazer um enfrentamento de mulheres poderosas, vamos nos Uhum, colocar como tais, uhum.
que ultrapassaram os 40 anos de idade. Isso. E aí a gente está dando, como a Miriam Goldenberg bem fala, Uhum. lidando com o velharismo, com a questão do etarismo, Do porque etarismo. nós não temos o direito ao envelhecimento. Nós temos Aham. que ter um pacto com a juventude infinito, Isso. com uma beleza de juventude que não nos traduz mais, Aham. porque nós temos uma outra beleza, a beleza da maturidade, da Exato. segurança, do empoderamento, Isso. né? E nós temos também a gordofobia, né? Exatamente. Essa ideia de mulheres que transbordam e que não se enquadram dentro de um padrão social, estético social, e que sofrem, né, uma exclusão social, política gigantesca, e a gente precisa dialogar sobre isso, sim. Precisamos. Perfeito. E muita saúde mental também. Sim. A gente vai continuar essa conversa porque no próximo bloco, Isadora Cavalcante mostra a linha do tempo nas ondas do feminismo, desde o surgimento até os dias atuais. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre feminismos. Para isso, recebemos a secretária da Mulher de Pernambuco, Regina Célia, e a advogada e professora Carol Ferraz. A primeira onda do feminismo no mundo surgiu no início do século passado e reivindicava o direito ao voto. A segunda onda, em meados do mesmo século, lutou pela igualdade jurídica, econômica e social. Em 1980, a terceira onda passou a focar nas diferenças, mas foi a partir da década de 60 que começaram a ganhar força as múltiplas perspectivas feministas, radicais, negras, socialistas, pós-estruturalistas, liberais e tantas outras que criaram coletivos, movimentos sociais, ONGs, assim como importantes centros de pesquisas nas universidades do mundo. E aí a gente vai acompanhar essa história de perto na reportagem de Isadora Cavalcante. Hoje em dia, nós mulheres já conquistamos muito, sejam coisas pequenas como poder usar calça ou coisas maiores como acesso à educação ou a simples garantia por lei de direitos iguais entre homens e mulheres. Em 1945, na Carta das Nações Unidas, e mais tarde, em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ambos afirmam que todas as liberdades humanas e direitos humanos devem ser aplicados de forma igual a homens e mulheres, sem qualquer distinção de natureza. 1340, na Europa, na Idade Média, ainda não existia o termo feminismos, mas já havia relatos da luta das mulheres pela educação. Na primeira onda do feminismo, a luta é pela igualdade. Começa na Revolução Francesa, mas aqui no Brasil, o marco inicial é em 1827, quando as meninas tiveram permissão de estudar nas escolas, mas das universidades só foi liberado 52 anos depois. Elas também questionavam a imposição de papéis submissos e passivos e a falta de direitos já conquistados pelos homens, como o direito ao voto, que só foi garantido a elas em 1932. A onda seguinte é marcada pelo início do movimento feminista e é a sua fase mais ativa. Debatem sobre o aborto e questões sexuais, além do direito e poder ao próprio corpo. Essa fase durou meados do século XX até os anos 70. Grandes nomes estão ligados a essa onda, como Simone de Beauvoir e Angela Davis. A terceira onda é caracterizada pela interseccionalidade dos feminismos, mas essa pauta não é uma novidade na luta. As mulheres também cobram por representatividade nos espaços públicos e políticos, além de uma diversidade de representação. A liberdade de escolha é uma das maiores reivindicações. Ainda nessa fase, no Brasil, em 2002, foi retirado o artigo do Código Civil que criminalizava as mulheres que se casavam não virgens. Para Cristina Buarque, pesquisadora e ex-secretária da Mulher, a quarta onda ainda não tem um nome que abranja todas as diversidades de pautas que o momento exige. As mulheres se defenderam bastante, ainda são profundamente, porque a gente tem o feminicídio, o que é que marca hoje? O feminicídio, a nossa sexualidade mais liberta, nossa representatividade, o reconhecimento que o voto das mulheres é quem fez Lula se eleger, né? Então, é um voto do setor mais progressista dessa sociedade. Então, é um momento assim, tão especial, que merece um nome, que eu
Não sei ainda. Pode ser que outras pessoas estudiosas do feminismo já tenham chegado, mas, né, eu não gosto desse. Agora é o feminismo periférico, eu acho que não dá conta, mas é uma tentativa da gente ir entendendo, mas ele não dá conta do que foi, do que está sendo transformar todas as nossas propostas. Nivete Azevedo, militante feminista, comenta que apesar de tantas conquistas, um dos objetivos das lutas atuais ainda é buscar por uma representação política tão plural quanto nós mulheres. Compreender essa representatividade é assumir um compromisso, um objetivo de que as mulheres elas avancem nessa diversidade que somos nós, em todos os espaços que a sociedade ainda nos impede de estar, pelo menos numericamente. E esse é o sentido da luta, esse é o objetivo da luta. Possa olhar os espaços e nos ver lá representada pela diversidade que somos. Bom, e aí, depois dessa matéria de Isadora, o que é que a gente pode falar sobre os desafios atuais que nós temos no Brasil, não é? Principalmente aqui em Pernambuco, um estado marcado por violência de gênero. Regina, como pesquisadora, Carol também conhecem essa realidade. Quais são os nossos desafios atualmente diante dessa pluralidade e das novas conquistas e perspectivas que as mulheres enfrentam na atualidade? Olha, Andréia, para você ver que da primeira onda até o momento, persiste ainda a conquista desde a primeira onda. Porque o direito ao voto não é apenas a questão do direito de votar, mas o direito também de ser votada, não é? E a gente observa que estamos numa luta hoje, né, discutindo sobre violência de gênero na política, não é? E também nós temos maior reconhecimento no espaço político de poder, que nós ainda não temos. Apesar de Pernambuco, né, trazer essa inovação de termos duas mulheres na gestão governamental, não é? Nós precisamos que os outros estados da federação, depois da nossa governadora, nós só temos agora em Rio Grande do Norte, né? Se não me engano, se tem mais alguma outra, que foi a do Rio Grande do Norte, inclusive foi reeleita, né? Mas nós precisamos ter mais mulheres nesse espaço de poder. O desafio hoje consiste exatamente quando a mulher estiver no espaço de poder, ela traz a equidade, ela traz um olhar mais sensível, assertivo e efetivo nas políticas públicas, não só para as mulheres, mas para todos, não é? E também nós temos aí uma demanda terrível, né, a enfrentar, que é a questão da violência, né? E a violência ela não começa, não é, com xingamento, nem termina com feminicídio. A violência começa exatamente quando você desqualifica, você desvaloriza a mulher pela condição dela ser mulher em todos os ambientes. Então, quando a gente vai falar dos 5 tipos de violência, as quais estão descritas na Lei Maria da Penha, nós estamos falando de violência doméstica, que é um somatório das violências que nós já enfrentamos na sociedade e que muitas vezes é reforçada, não é, pela violência institucional. Então, uma violência institucional onde muitas vezes uma mulher que está há mais de 10 anos como coordenadora de um determinado setor, você vê que tem ali uma vaga para a direção e essa mulher não tem acesso, ela não consegue acessar. Mas ela não consegue acessar por quê? Não é por incompetência, né? Às vezes até ela é muito elogiada por ser uma excelente coordenadora, mas ela é elogiada para permanecer nessa condição e não se elevar a uma outra. E aí a gente tem esse desafio que passa pelas subjetividades, as subjetividades, né, desse reconhecimento a qual nós estávamos falando, né, sobre esse pluralismo, né, e esse pluralismo que quando muitas vezes não é reconhecido, ele não é reconhecido porque ele está introjetado de valores fundamentalistas, né, que nos cerceiam, né, que fronteirizam muitas passagens e que muitas vezes eles trabalham numa consolidação, não é, da exclusão. E aí como se tornar inclusiva, né? Eu acho que o grande desafio é a inclusão. A gente sempre fala de inclusão com relacionando logo a questão da deficiência, né? Da pessoa com deficiência. E não. Quando a gente vai ampliar esse termo, e aí é muito interessante a expressão nada sobre nós sem nós,
né? Não é? E isso também nos alcança, essa expressão das discussões, das políticas públicas, né, do espaço de poder, que muitas vezes são discutidos sem o protagonismo feminino. Carol, a representação das mulheres nesses espaços de poder traria para a gente um contexto de feminismos mais pleno, na tua opinião? André, era sobre isso que eu queria pegar a fala de Regina e seguir, né, por meio dela. Na verdade, o acesso das mulheres aos cargos de poder precisa ser garantido. O Código Eleitoral brasileiro determina percentuais, só que os partidos políticos recebem financiamento para que isso aconteça e jogam candidaturas sem a menor chance de eleição. A gente precisa pontuar sobre isso. 2018 Foi nulo. Emblemático, né, sobre isso. E 2022 foi menos pior, mas não deixa de ser um jogo de cena desfavorável. As mulheres se candidatam, mas não têm o mesmo empenho que os candidatos homens possuem com a máquina partidária. Só que, assim, é preciso que a gente assegure o acesso das mulheres, mas isso não quer dizer que isso se volte em favor da construção de políticas públicas, porque nós temos mulheres que não são feministas, e aí que deixam ecoar o pró-machismo. A gente precisa aqui fazer uma identificação que nenhuma mulher é machista, porque o machismo é quando você consegue se dar bem através ou por meio da opressão e do silenciamento feminino. Mesmo quem ecoa, né, misoginia e preceitos machistas, enquanto ente feminino, não pode ser considerado machista porque está só se dando mal e se prejudicando, se autodegradando com isso. Mas nós temos, sim, os papéis que precisam ser, muitas vezes, reproduzidos. As mulheres, quando chegam no poder, acham que necessitam, para solidificar seu posicionamento, né, a manutenção do status quo. E, infelizmente, o status quo é a reprodução dos vícios masculinos. Mas, como Regina bem pontuou, quando mulheres feministas adentram a máquina do poder, elas mudam tudo. E mudam, inclusive, essa visão diferenciada e fazem administrações muito boas, voltadas para o social, para a equidade de gênero, para políticas afirmativas e de resgate histórico. A gente precisa, então, pontuar também aqui, a gente faz missa de corpo presente, a nossa primeira-dama, que não é primeira-dama, né? Ela é uma co-presidenta, né, praticamente, a Janja Lula da Silva. Talvez não seja justo com a Janja o papel que ela foi obrigada a exercer, mas ela é a primeira-dama que esse país merece, saindo do ostracismo, do negacionismo. Inclusive enfrentando críticas, né? Críticas e, inclusive, querendo que ela seja apagada e ela se recusando a aceitar o local do apagamento, que não é o nosso local. Inclusive, nós tivemos a declaração de uma jornalista, né, espetacular, até questionando o lugar, não é? O lugar que estava, que a Janja estava trafegando, né, dizendo que ela estava se adentrando a espaços que não eram dela. Mas eu vou só aproveitar algo bem interessante. Vamos rapidinho que a gente tem que encerrar esse bloco. Certo. Vamos nessa. Mas aí eu só vou, até porque estão nos assistindo, e aí compreendendo um pouco o público, né, que está nos assistindo, tem muita gente que diz que tudo isso que a gente fala é mimimi, né, Carol? Porque mimimi dói na gente e não dói neles, né, Regina? E até as nossas explicações, né, aquilo que nós trabalhamos em tese, porque nós vivenciamos, né, na prática, né, e também estudamos sobre essa prática, que se torna então depois uma praxis, desconstrói toda essa ideia de mimimi. Muito boa a conversa com vocês. E você sabe o que é feminismo? Essa é a pergunta do quadro Fala Povo, que é no próximo bloco e a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição aborda o tema feminismos. Recebemos Regina Célia, secretária da Mulher de Pernambuco, e Carol Ferraz, que é advogada e professora. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo com a repórter Mariana Chagas. Os feminismos é um dos movimentos que mais cresce no Brasil e no mundo.
Seu objetivo é erradicar a desigualdade entre homens e mulheres, a cultura machista, defender a igualdade social e garantir todos os direitos das mulheres. O Povo Fala foi justo para saber o que as pessoas acham sobre esse assunto. Eu acho que foi um movimento social muito necessário para erradicar as desigualdades, para desconstruir os papéis de gênero, para promover a igualdade entre o homem e a mulher. E ainda hoje eu acho que é um movimento social muito necessário, principalmente para promover essa igualdade entre os homens e as mulheres nos ambientes de trabalho, nos ambientes acadêmicos, na sociedade em geral. Eu acho o feminismo muito importante hoje na nossa sociedade, porque ainda vivemos numa sociedade muito desigual, onde existe muita questão do homem ter mais cargos que as mulheres e tudo mais. Então acho que o feminismo é importante nessa questão da igualdade. Como mulher, é impossível não ter um pouco mais de propriedade de falar, né? Então, com certeza, para mim, o feminismo é muito imprescindível. E de tantas oportunidades que eu tenho hoje em dia por conta de toda essa luta de tantos anos, né? De poder hoje estar aqui nessa universidade, de estar estudando, de ter acesso a tantas coisas. E um dia poder trabalhar com o que eu estudo e, enfim, ter essas oportunidades que antes eu provavelmente não teria. Então, é imprescindível. O feminismo a gente vê como uma luta pela igualdade das mulheres. Acredito que, assim, essa luta é muito pertinente nos dias de hoje pela transformação social que o Brasil como país, o Brasil como nação e como as pessoas que vivem nesse país devem se atentar a isso. Nessa busca pela igualdade, onde as mulheres têm que estar onde elas quiserem, como elas quiserem e da forma que elas quiserem, assim, sem limitação do machismo, que a gente se contrapõe, de preconceitos, de estereótipos. Então, acho que esse feminismo totalmente válido, que deve ser aceito pela sociedade. Bom, meninas, a palavra feminismo ainda gera diversas leituras. Na opinião de vocês, por que a sociedade ainda tem medo do feminismo e se a gente representa algum risco a partir das coisas que a gente acredita e defende? Carol, quer começar dessa vez? Eu acho que Regina vai concordar comigo. Eu acho que há uma grande confusão em face da prepotência da ignorância, que confunde feminismos com femismos. E aí parte-se do pressuposto que o feminismo odeia os homens. Não, o feminismo não quer revanche, ele luta por equidade de gênero, por condições igualitárias, né? Sabendo que, dentre as distinções de gêneros, nós somos diversos e plurais. Mas nós queremos o quê? Ter o direito de dizer não e não morrermos por isso, não sobrevivermos através da condescendência dos homens das nossas vidas, né, como familiares, amores, né, para que uma mulher esteja aqui, nós estamos vivas e aqui, quase que como um salvo-conduto permissivo dos homens que passaram por nossas vidas. E isso não se justifica, não é possível que a gente esteja, em 2023, lutando para preservarmos as nossas existências, porque é o ente masculino que decide se nós vivemos ou morremos. Né? Então, no momento em que mulheres partem para dizer, nós existimos, não somos a outra do outro, nós somos o apêndice, não somos a continuação de ninguém, nós somos nós mesmas, isso incomoda. A Pitty foi muito feliz quando disse, né, nós não vamos voltar para a cozinha, ninguém vai voltar para a senzala, né, o choro é livre, né, mas nós estamos aí, nós vamos dar as cartas de igual para igual. Regina, você é uma mulher bem calma, né? Bem tranquila, de uma fala mansa, pacificadora. Como é para você, tendo essas características, essa luta para enfrentar o que o feminismo enfrenta para se colocar, para se solidificar? E é interessante, André, você ter falado isso e ouvindo agora a Carol, porque eu venho de várias caminhadas, né? Eu venho de uma caminhada de várias, até para a própria construção da identidade. Né? Serenidade da sabedoria. Né? Mas é interessante, é uma aquisição que todas nós, todos, né? A gente vai percebendo essa maturidade na nossa condição de ser, e exatamente me ajudou muito foi a academia. Né? E esse contato com os estudantes, essa diversidade, os pluralismos constantes, todos os dias ali construindo a rotina e vendo
as potencialidades, né, e as vulnerabilidades, os status de vulnerabilidades que cada um estava. E é interessante, eu venho dos ritos africanos, né? Depois eu passo 16 anos no ateísmo e desago na questão do neopentecostalismo. E aí eu vou com essa forma de ser, usando o turbante, não é? Eu vou lendo a Bíblia de uma outra forma. E dentro do espaço cristão, né, eu vou trabalhar exatamente o enfrentamento à violência contra a mulher, né, no contexto cristão, das mulheres que oram, das mulheres que intercedem, das que jejuam e fazem vigília, mas que sofrem violência em todos os sentidos, da psicológica, moral, sexual, marital, onde o corpo dela é propriedade, e a violência patrimonial, né? Então, observe que eu venho por esse movimento, com toda essa calma que você diz, né? Com toda essa serenidade, e desconstruindo as ignorâncias, que eu gostei muito quando Carol fala, dessas ignorâncias que se impõem na força, não é? Porque a história é controle e poder, controle e poder. Não é? E a partir daí você encontra, não um meio termo, porque a gente não pode ficar em cima do muro, nós não podemos. E aí a gente encontra o feminismo, na sua maturidade, fazendo esse acolhimento das mulheres, independente das suas doutrinas, das suas origens religiosas, independente das questões étnico-raciais, ou seja, social, ou seja, econômica, mas fazendo um acolhimento da equidade. E não basta ter empatia, é muito importante. Essa palavra está sendo muito utilizada e de uma forma para apaziguar ânimos e manter, não é, o fogo aceso do acirramento da disputa de poder. Não é empatia, é alteridade. É alteridade. Não é? E não é igualdade, é equidade. E essa equidade tem que ser muito bem trabalhada nas mulheres, porque elas são sim. Não é? Eu não preciso dizer a você que você é forte. Eu não preciso dizer a ela que ela tem poder. Você precisa descobrir isso. Eu estou aqui para ajudar você a descobrir isso. E como muito bem Carol falou, a gente não está aqui para disputar. Essa disputa não nos interessa. A disputa da perversidade, que é exercida pelo controle do patriarcado, não é? A desumanidade que é construída pelo machismo cultural, não nos interessa. A nossa rota é a humanidade. E a nossa estratégia, não é exatamente a serenidade, mas com muito conhecimento. As mulheres precisam se apropriar desse conhecimento. Não é a sabedoria, é, por enquanto, o conhecimento. E a sabedoria, ela só vem com a maturidade mesmo. Que maravilha de conversa. A gente vai no próximo bloco acompanhar o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando as nossas convidadas respondem uma pergunta feita por você, que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TVDH de hoje, que fala sobre feminismos, com Regina Célia, que é secretária da Mulher de Pernambuco, e Carol Ferraz, que é advogada e professora. Agora é aquele momento em que as nossas convidadas respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos. A gente agradece a Rafael Nascimento, que enviou a seguinte pergunta para o nosso Instagram, que é o @programatvdh.unicap. A pergunta dele é: e quando o feminismo não acolhe o transfeminismo? Quem quer começar essa resposta? Olha, eu acho que uma das coisas mais complexas e dolorosas, né, Regina, dentro dessa perspectiva de pluralismo do movimento de mulheres, a gente falar sobre isso, mas a gente precisa fazer esse enfrentamento. O feminismo negro, ele abarcou muitas vertentes do feminismo, dentre os quais o transfeminismo, que encontrou nesse acolhimento, quase que num processo de maternagem, de venham, nós estamos juntas, nós caminharemos, né, de mãos dadas. E, posteriormente, surge uma reação, que é a ideia de mulheres que não possuem vagina, isso seja desqualificante ao feminismo.
Então, as radifems, que estão ligadas muito mais ao feminismo branco, a gente precisa dizer aqui e pontuar, né, Regina? Porque a gente não está aqui para faltar com a verdade. E aí querem excluir dessa discussão a perspectiva do transfeminismo. E a gente não pode admitir uma coisa como essa, porque não existe nesse processo de biologização a construção das mulheridades. Na verdade, desqualifica e empobrece essa perspectiva de mulheridades. E a gente precisa compreender, sim, que o transfeminismo ele soma, cresce, ele dá uma perspectiva de solidariedade, de empatia, de fraternidade e de alteridade. Ele nos desafia a não sermos uma mulher trans, porque nos nossos casos nós somos mulheres cis, mas a vestirmos essas roupas, calçarmos esses sapatos e compreendermos, por exemplo, que a violência da transfobia é algo que atinge as nossas irmãs e elas não estão sozinhas nessa. Atinge a nossa condição humana de existência. E é muito bom quando Carol fala sobre essa questão que o feminismo negro ele abraça. Não é? O reconhecimento, a primeira pauta disso, é o reconhecimento do desvalor. Não é? A gente não deve trabalhar com nenhuma pessoa numa luta onde ela não tem o amor próprio, ela não reconhece. Então, a questão desse feminismo negro que acolhe, né? E muitas outras mulheres brancas que eu conheço também, que exercem um feminismo acolhedor, primeiro é restaurar a autoestima dessa pessoa, restaurar a autoestima dessa mulher, para que ela possa ter gás para lutar por si mesma, não é? E por todas nós. Então, quando ela vai muito embasada no que eu estou dizendo, mas ela não absorve, em algum momento ela se enfraquece, em algum momento ela é tratorada. E aí, quando a gente vai observar as mulheres trans, não é? Ela já vem de uma carga, não é? De desvalorização, de não reconhecimento, muito cedo. Muito cedo. Que começa em casa, muitas vezes, né? O primeiro lugar da violência. Que começa em casa, exatamente. Mas tem infância. Não é? Então, quando elas se veem sem um espaço nenhum de acolhimento, ela tem potencialidade, ela tem vida ali, certo? E ela, quando acha que vai ser acolhida, não é, por alguém, e ela diz assim, não, você não é daqui, não venha porque você não é daqui, você não é de raiz. Tão preocupante essa história de não ser de raiz. Não é? Esse não ser de raiz que atinge, inclusive, ao meu povo. Não é? Aqueles, não é, que, como eu e tantos outros, que se autodeclaram pretos, e aí dizem, não, mas você não é tão preta assim. Não é? Olha seu nariz é mais fino, olha o seu cabelo, você não é de raiz. Escurecer é preciso. Entendeu? Então, você desqualifica por escolhas que foram feitas, não é? Por um pai que era preto, que casou com uma indígena, ou que casou com uma mulher branca e tudo, mas você quer se afirmar com a sua identidade e toda a sua ancestralidade, o que é importante. E é nesse sentido que as mulheres trans, elas são muito bem acolhidas. Eu recebi ontem uma mulher trans, líder de um movimento, não é? E ela disse assim, nós queremos mais representação aqui na secretaria. E eu falei assim, comigo você vai ter representação. Mas eu não estou dizendo isso para você, para daqui a pouco a gente se levantar, abraçar e eu despachar essa reunião. Você vai ter. Eu tenho um tempo necessário para que a gente possa construir juntas. Isso é fundamental. Eu gostaria de complementar essa fala de Regina. O meu sonho era ser uma mulher trans. Por quê, Carol? Porque eu achava aquelas mulheres, eu muito criança, passava aqui na Mário Melo, aquelas mulheres exercendo também o puta feminismo nos primórdios, e eu dizia, eu quero ser como elas, altas, falando grosso. Aí Deus me deu essa voz grossona, assim, maravilhosa. Empoderadas, donas de si. Corajosíssimas. Corajosíssimas, porque eu dizia, essa hora na rua, ousadas, com roupas exuberantes, com aquelas pernonas gigantes. Aí eu disse, eu preciso disso na minha vida. E o diálogo com o transfeminismo ele é tão importante que eu acho que parte desse meu atrevimento eu devo às transfeministas. Porque eu bebo do conhecimento delas, da afronta existencial delas, que recusam o enquadramento social. E eu digo, a vida precisa de ousadia e coragem. Que maravilha. E é bom lembrar que ousadia e coragem nem sempre andam juntas, não é? E quando elas estão ali juntas, é aí que
faz com que a gente fique mais entusiasmada. E tem essa declaração de Carol de querer ter sido uma mulher trans. Maravilhosa. Bom, a gente vai para o próximo bloco, né? Porque depois do intervalo tem o 5º e último bloco desta edição do TVDH. A gente volta daqui a pouco. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição traz como tema feminismos. Contamos com a participação de Regina Célia, que é secretária da Mulher de Pernambuco, e Carol Ferraz, que é advogada e professora. Bom, chegamos, né, ao fim dessa conversa maravilhosa, e aí eu queria aproveitar esses últimos momentos para te ouvir um pouco, Regina. Você vem dos movimentos sociais, da academia, e hoje ocupa a gestão, né, como secretária da Mulher do Estado, uma secretaria que é muito importante para todos os pernambucanos. Teve Cristina Buarque como primeira secretária da Mulher do Estado no Brasil. E eu queria te perguntar quais são os teus desafios, né? Saindo desse lugar dos movimentos sociais, indo para a gestão estadual, gerir as políticas públicas que contemplem, que atendam as diferentes mulheres que nós temos no Estado. E aí a gente volta ao ponto das pluralidades. Por que que eu volto a esse ponto? Porque, primeiro, o desafio até da questão do reconhecimento junto aos movimentos sociais de que este é o lugar para eu estar, não é? E aí é complicado, porque eu venho de um movimento social trabalhando de uma forma invisível, a questão da invisibilidade, não é? Eu estou nas comunidades, eu estou nas salas de aulas, não é? Onde muitos estudantes ProUni que saíram das comunidades se adentraram nas faculdades particulares, não é? Eu venho de um movimento das estudantes de fiéis, não é? Que trabalhavam para poder pagar, não é? Que fizeram plantão como estudantes de enfermagem ou de outra forma. Eu venho exatamente daquele grupo, não é? Que quase, fulano faz faculdade, fulano da comunidade está bem, está sempre recebendo alguma coisa, mas ali tinham as mulheres em situação de violência, né, que estavam sendo esquecidas pelos próprios movimentos. Eu venho de um instituto, que é o Instituto Maria da Penha, onde a mulher, até hoje, se questiona, mas ela era uma mulher branca. Ela era uma mulher branca. Inclusive, este ano, nós estamos fazendo 40 anos do caso Maria da Penha. Né? O caso Maria da Penha é de 29 de maio de 1983. Não é? E aí nós estamos em 2023. Então, dentro dessa questão, a gente vai discutir que o desafio dessa política pública, né, para Pernambuco, num estado que tem 184 municípios, onde nós temos as mulheres do sertão, as mulheres do agreste, né, as mulheres metropolitanas, que têm necessidades e estão em situação de vulnerabilidades que se diferenciam. E se diferenciam por conta da questão da violência, se diferenciam por conta do acesso à informação, ao conhecimento e a questão da conectividade. Nós estamos no mundo pós-pandemia, estamos no mundo da conectividade, onde muitas informações chegam pelas redes sociais ou chegam por conexões, mas não alcançam mulheres que ainda não têm a habilidade do teletrabalho, por exemplo, né, do trabalho remoto. Nós temos a questão da saúde da mulher, né? Um grande desafio, principalmente nesses 2 anos, de mulheres que ainda não fazem o exame ginecológico ou do exame de mama. Ginecológico, muitas já não faziam porque eram vítimas de violência sexual marital, né? E que não tinham coragem, né, de fazer um exame. E aí nós temos a questão do câncer do colo de útero. Nós temos aí a questão da pobreza, a pobreza. Né? Onde essa pobreza ela alcançou muitas das nossas mulheres nordestinas. E uma pobreza que tem a ver com a falta de conhecimento da própria ideia de consumo, né? E de como essa mulher, que é ela é a protagonista da casa, ela que é a mulher que responde pela casa, e ela precisa de uma qualificação, a ideia de qualificação profissional. Então, como política pública, como secretária, eu deparei agora com uma política pública onde
eu pude encontrar o nascedouro da violência doméstica contra a mulher. E o nascedouro da violência doméstica contra a mulher está na violência estrutural. Na violência estrutural, de políticas que não a alcançaram. Né? E aí essa mulher tem que sobreviver a este tipo, né, de violência, né, institucional, de uma mulher que vai a uma delegacia e tem que narrar mais de 5 vezes como é que foi que aquilo aconteceu. A revitimização. Né? Essa mulher que está nas ruas, quem são as mulheres que estão nas ruas? Quem são as mulheres que parem nas ruas? Quem são as mulheres que estão com a criança no colo de 3 meses, a outra tem 1 ano e a outra tem 3 anos, e estão nas esquinas? Quer dizer, a política pública para as mulheres está alcançando essa mulher que está nas ruas? Não está alcançando. Né? E não basta apenas a gente trabalhar com a questão do Bolsa Família ou qualquer outra bolsa. Nós precisamos trazer essa mulher o protagonismo e fazer com que aquela mulher ela possa ser detentora de um poder não só econômico, mas um poder de vida, onde essa mulher possa ter, sim, condição de planejar, de empreender, de trabalhar, de pensar, não é, sobre os filhos, da sua educação, da educação dos filhos, e da mulher solteira, e da mulher que não tem a família e que muitas vezes está nas ruas por não ter ninguém e por não ser acolhida, né? Da mulher idosa, da mulher com deficiência. Então, eu vejo agora que ampliou, né? O Instituto Maria da Penha desde 2009, nós trabalhamos com a questão da violência doméstica, né, contra a mulher, e agora a gente precisa entender que existe a violência doméstica contra a mulher, mas é importante que a gente trabalhe a violência de gênero, né? E entender que dentro desse trabalho de enfrentamento à violência, não se restrinja a questão do autor ou autora da violência. Os autores, eles são maiores do que nós pensamos. E nós precisamos enfrentá-los de uma maneira mais assertiva e mais efetiva. Né? As mulheres não querem mais muitos conceitos. Elas querem agora uma efetividade e uma assertividade que possa projetá-las, né, para um novo momento de mulheres. Perfeito. Carol, nas tuas pesquisas aqui na Universidade Católica, é possível identificar essa ausência do Estado ou essa ineficácia do Estado no alcance dessas mulheres para que os direitos das mulheres sejam garantidos a partir das políticas públicas? Na verdade, a violência ela é tão endêmica que ela se torna institucionalizada. O Estado ele promove violência de gênero e ele invisibiliza e faz um apagamento com relação às mulheres, as suas dores, os efeitos dessa violência, o adoecimento, tanto o adoecimento físico quanto psíquico. Vamos pegar a situação da pandemia. Enquanto, né, acadêmicas, né, Regina e Andréa também, nós tivemos uma degradação da produção feminina e nós somos campeãs de produção no país. É preciso que a gente ressalte isso. Por quê? Porque essa mulher no home care, ela ficou super atarefada, né? Assumiu o papel de cuidadora, que jamais foi compartilhado, porque eu costumo dizer que o ato de cuidar flexiona no feminino, e isso é uma das piores atrocidades, né, que acontece contra a mulher. E aí nós tivemos assim, uma queda vertiginosa. E, paulatinamente, os homens produziram muito mais. Por quê? Porque estavam sem desvios, né, de função, com atividade direcionada, cuidados, né, enquanto nós estávamos não nos deixando morrer, assumindo os cuidados com os outros, com a casa, com a busca por uma luta pelo direito à vacinação, né, que foi uma pauta muito das mulheres nesse processo pandêmico. E é preciso que se diga, eu nunca vou deixar de fazer essa consideração. Eu vim dos movimentos sociais, né, atuava em São Paulo com essa perspectiva, né, do movimento de mulheres, volto a Pernambuco, adentro da Universidade Católica, quando eu adentro, nós perdemos uma aluna vítima de feminicídio. Eu disse, se faz Isaelma Tavares, aqui, né, a sua memória eu vou sempre tecer considerações, né, honrosas, e aí nós percebemos que a violência ela é igualitária, porque ela atinge todas as camadas da sociedade, claro, em diversos e plúrimos recortes, mas atinge,
E aí nós precisamos trabalhar. Quem vai ser esse futuro jurista que vai sair para a rua? Sim, Ele precisa ter a perspectiva da equidade de gênero, ele precisa ter sensibilidade exato. social, ele precisa ter compromisso com a justiça social. E a gente não pode esperar isso se a gente não arregaçar as mangas e ir para cima. É claro que os cursos jurídicos, isso não é prerrogativa da Universidade Católica de Pernambuco, e por sinal a Universidade Comunitária desconstrói isso diuturnamente, mas assim, são cursos de um antro de privilégios. Então, no Brasil inteiro e no mundo, nós temos o apogeu do classismo, do racismo, Exato. do machismo, do capacitismo, do etarismo, né? Então, assim, congregam muitos ismos, infelizmente, pouco pluralismo. Agora, veja o que são programas sociais. A maravilha do ProUni, a maravilha das bolsas que a Católica concedeu a comunidades quilombolas e indígenas aqui. A nossa sala de aula, que era uma sala de aula prioritariamente embranquiçada, ela hoje tem etnicidade cor, Regina. E como os pleitos eles são combativos, como essa... E eu costumo dizer, eu me lembro de uma aluna maravilhosa, uma rainha preta, que era minha aluna, que sentava no fundo. E ela começou a se cortar, porque ela dizia, essa faculdade não é para mim, esse espaço de poder não é meu. E eu desconfiei que isso estava acontecendo, adentrei o banheiro e peguei ela se cortando e disse, você vai sair daqui agora. Primeiro porque o seu local de fala não é a senzala, é da sala do reino, da sala do trono, porque você descende de reis e rainhas. Lembrem que a África, quando sofreu a espúria da escravização, estava numa posição social muito mais elevada que o Brasil colônia. E você não vai se deixar rebaixar nunca mais. Eu tenho muito orgulho de dizer, essa menina terminou como minha monitora, falando de frente para fora, né? E são cada vez mais esses aspectos que eu acho que a gente precisa desconstruir. Nós não estamos vivenciando um apartheid, mas ao mesmo tempo ele existe. E a gente precisa desconstruí-lo, abrir. Eu não posso falar de negritude, pretitude não é meu local de fala, mas eu posso falar de privilégios brancos. E dentro do meu feminismo plural, todos os dias eu saio para a rua, para a sala de aula, para os fóruns, para desconstruir esse meu local de privilégio. Porque é assim que a gente faz acontecer a equidade e a efetividade dos feminismos plurais. Minhas queridas, eu saio fortalecida e muito agradecida de tudo que aprendi, que compartilhei com vocês. Muito obrigada por esse programa incrível que vocês me fizeram. Gratidão, a honra de ter. Eu vou me despedindo, dizendo que o TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais no @programatvdh.unicap e nos nossos canais do YouTube da Cátedra Dom Helder e Jornalismo Unicap. Até a próxima!